Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre mais um Kage no universo de Naruto, e o Kage da vez é o segundo A, um dos Haikages menos conhecidos no universo de Naruto, porém, que é injusto, porque ele teve uma das participações muito importantes do anime. Sim, ele teve uma participação muito importante, sim, que eu deveria contar aqui pra vocês. E é claro, vamos iniciar esse vídeo aqui, mas eu peço que você já deixe seu like. Se você é inscrito aqui no canal, né, confia nos vídeos aqui do canal, deixa seu like aí sim, de dar like da confiança. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreva, né, venha fazer parte aqui, que cada like ajuda demais o canal a crescer e enviar para outras pessoas. Então vamos falar aqui sobre esse segundo Haikage. Bora lá. O segundo A nasceu durante o período dos estados combatentes, onde a taxa de morte era de 30 anos de idade. Ele provavelmente pertencia a esse clã desconhecido dos Haikages, que tinham poder e uma força sobre-humana. Ele provavelmente tinha um parentesco ali com o primeiro A, velho, de ser primo ou irmão mais novo do primeiro A. Isso eu vou explicar futuramente, né, porque eu tenho essa teoria que ele aí ser irmão. É que, cara, ele tinha uma ligação ali com o primeiro A, e assim ele se tornou o segundo Haikage depois da morte do primeiro A. E foi no mandato do segundo A que os irmãos Ouro e Prata acabaram se separando, se tornando no Chunin's. Isso porque o segundo A fez um tratado de paz com o Tobirama. Vai se destacar que eu considero, na minha opinião, que o segundo A seja um Haikage, né, um dos Kages mais diplomáticos no universo de Naruto. E se você reparar para prestar atenção, por que eu estou dizendo isso? Porque se tu reparar bem para prestar atenção num detalhe que todos os Kages tiveram para só formar uma aliança, quando eles estavam incrivelmente desesperados, velho. Todos os Kages formaram uma aliança quando simplesmente pensaram, ou a gente tem paz ou a gente vai ter guerra, continuar tendo guerra. E o segundo A, tipo, ele estava com a aldeia da nuvem estabilizada no início ali, gerando a aldeia da nuvem, e ele simplesmente pensou, velho, de uma forma revolucionária. Ele foi o primeiro na aldeia da nuvem a pensar, eu quero paz para minha nação, e eu vou fazer isso através do pacto com paz do segundo Hokage. Só que um dos mais poderosos era os irmãos Ouro e Prata, e eles não quiseram essa paz e acabaram se tornando no Chunin's, atacando aquela reunião, onde eventualmente não se sabe o paradeiro do que aconteceu com o segundo A, mas foi dito pela Tsunade que o segundo, ou pelo Haikage, né, o quarto Haikage, que o Tobirama saiu quase morto daquela reunião. Logo a chance do segundo Haikage, que também estava lá, sobreviver era muito baixa. Ele, obviamente, morreu pelas mãos do irmão Ouro e Prata. Inclusive, o Todorui disse que eles eram a maior desgraça que a aldeia da nuvem já teve. E isso porque eles não aceitavam um pacto de paz, porque eles queriam a guerra mesmo, eles queriam destruir, queriam que a aldeia da nuvem fosse a melhor sobre as outras nações. E é claro, eles queriam mais guerras possíveis. Então, que levou na morte do segundo A, velho. E assim, mas antes disso, né, por toda a sua trajetória, ele se tornou o B do primeiro A e aprendeu o Lariat. Assim, eles tinham uma força sobre-humana, assim, né, uma força maior do que qualquer pessoa. Provavelmente essa é a habilidade que cada clã, que esse clã misterioso dos Haikages passa, uma força avassaladora, que eles tinham a capacidade de fazer o Lariat. Provavelmente o primeiro Haikage e o segundo Haikage, que era o B naquela época, eles formavam o Lariat, né, duplo, que arrancava a cabeça de inimigos. Também vale se destacar uma coisa, é que ele foi o primeiro B, antes do Killer Bee, já que se o primeiro A instaurou usar, obviamente, o seu guarda-costa, ele também foi classificado como um primeiro B, guarda-costa do Haikage. Vale se destacar também que ele tinha ele carregava medalhas para representar as suas honras, tudo que ele fez em prol da aldeia da nuvem. Então dá para se perceber que ele fez bastante para a aldeia e mereceu o título de Haikage. Agora a gente vai falar sobre as suas habilidades, né? Eu já falei um pouco sobre a sua história, o resumo, né, dessa história. Ele provavelmente morreu durante os períodos da primeira grande guerra de Naruto, e entre os Kages segundos ele foi um dos primeiros, antes do Tobirama, é claro, né? Vamos falar aqui sobre as suas habilidades, que é tudo teoria, tá, gente? É tudo teoria, não aqui é uma habilidade concreta, já que ele não apareceu. Mas eu vou pegar umas habilidades básicas da aldeia da nuvem e também algumas habilidades, teorias minhas que ele possua. Mas é claro, acima de tudo, é teoria. Se for real, se for de fato parte do anime, aí eu falo pra você. Ele, obviamente, possuía o Raiton, já que ele pertencia à aldeia da nuvem. A aldeia da nuvem é predominantemente conhecida por seus estilos raios. E ele, como um Haikage, obviamente, ele deveria ter um grande exímio da habilidade do estilo raio. Ele tinha o Lariat. Como eu já disse, é tradição de todos os Haikages passarem o Lariat para o seu B, que no caso é o seu guarda-costas. E, obviamente, ele tinha, com uma força sobre-humana e uma velocidade avassaladora, ele também tinha o Lariat. Lariat duplo. Como eu havia mencionado, ele faz o Lariat duplo com o primeiro Haikage, e essa é uma habilidade muito letal, que acaba matando o inimigo instantaneamente, pressionando entre os bíceps deles, não é? E pressionando tanto com a velocidade tão alta que acaba matando o inimigo e sacando a cabeça dele. É uma habilidade bastante interessante entre eles. E o segundo também sabia.
Técnica de invocação, esse daí é canônico, já que ele invocou as bestas junto com o Naruto plano da Kaguya, ele também estava lá, então ele sabe técnica de invocação. Ele não tinha nenhum contrato de invocação, pelo menos não foi mostrado, mas invocar nós sabemos que ele sabia. Deslocamento instantâneo e armadura de relâmpago. Eu coloco tudo junto porque se ele sabe a armadura de relâmpago, que forma como uma armadura de fato, né, impenetrável, e ele consegue se locomover com um relâmpago, velho, assim como os outros Haikages, ele também tem o deslocamento instantâneo, né, já por isso que eu uni os dois, e com essa armadura de relâmpago ele consegue se mover em alta velocidade, uma velocidade tão avassaladora que é quase impossível detectá-lo. É a vantagem de todos os Haikages mostrados. Relâmpago reto. Todos os Haikages apresentaram o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro também tinham, que é o relâmpago direto. Como uma armadura de relâmpago, eles têm uma força muito maior do que eles normalmente já possuem, eles já são monstros em força física. E o relâmpago reto é um soco direto com uma velocidade tão alta que pode acabar ou nocauteando ou matando o inimigo, dependendo da força. É um ataque incrivelmente avassalador em Taijutsu, que só os Haikages podem fazer, ele também possuía. Espada do Deus do Trovão. Essa daqui é uma teoria minha. Por quê? Porque o Tobirama possuía a espada do Deus do Trovão, que não se sabe como ele possuía, né, uma espada de relâmpago, inclusive é até curiosa mencioná-la com o Tobirama, mas considerando o fato que ele tinha um tratado de paz com o segundo A, que também é da aldeia do relâmpago, né, do país do relâmpago, não seria uma surpresa que o segundo A deu de presente para o Tobirama a espada do Deus do Trovão. Assim, o Tobirama possuía uma relíquia que pertencia anteriormente ao segundo A, que foi dado de presente em homenagem à paz, né, que teve seu fim por conta dos irmãos Ouro e Prata. Mas se ele deu de presente a espada do Deus do Trovão para o Tobirama, significa que o A também tinha essa espada, que tinha anéis de prisão, ataque de relâmpago, descarga e ataques de laser cortantes da espada de relâmpago. Provavelmente ele também podia utilizar essa habilidade. É só uma teoria minha, assim. E a espada também é filler, mas vale se considerar aqui. Corte da lua crescente ao estilo nuvem. Como ele possuía uma espada, né, do Deus do Trovão que eu utilizei, eu presumi que ele também sabia a técnica do estilo katana da nuvem, que ele poderia utilizar, já que é uma técnica de Kenjutsu bastante comum na aldeia da nuvem. Corte pelo verso, que também é um corte bastante comum na aldeia da nuvem, utilizado só pelos ninjas que controlam espadas. Ele provavelmente controlava ali uma espada, já que é uma técnica bastante comum na aldeia da nuvem dos utilizadores de espadas e de katanas. Clone de relâmpago. É um clássico dos ninjas da aldeia da nuvem criar um clone de relâmpago. Provavelmente ele também sabia que é o básico para qualquer aldeia saber seu clone de cada nação. Ele provavelmente também sabia essa técnica de clonagem. Força sobre-humana. É do clã dos Haikages ter uma força avassaladora e acima maior, mostrando isso, não é? Que o terceiro A e o quarto A tem uma força muito maior do que qualquer Kage já mostrado, não é? E isso é devido ao seu clã. E o segundo A provavelmente pertencia a esse clã, ele também tinha essa força sobre-humana, que é uma força avassaladora e gigantesca, dá pra se ver até pelo tamanho desse personagem, velho. Ele é incrivelmente alto e provavelmente também tem uma força incrivelmente forte. Técnica de caminhar aquático. É uma técnica básica para qualquer ninja caminhar sobre as águas, e ele provavelmente sabia, já que ele era um Haikage, então ele deveria saber essa técnica. Curiosidades sobre o segundo A. Ele nasceu em 1 de março, seu tipo sanguíneo era O, a altura dele ele tinha 1,84,2 centímetros e seu peso era 84,2 kg. Ele era também conhecido como um Haikage amigável e inteligente, isso devido à sua democracia, já que ele era bastante democrático, ele queria paz na aldeia da nuvem, ele viveu tantos períodos de guerra, então ele só queria paz para a sua nação. Por isso que ele fez aquela aliança com o Tobirama, e ele também é conhecido como amigável. Isso porque dava para perceber que ele via o melhor nos outros também. Como eu tinha falado, ele foi o primeiro B, o primeiro guarda-costas entre os Haikages, e também devido às suas medalhas, os feitos que ele fez por Komogakuri foram incrivelmente grandes. Acredito que ele revolucionou a aldeia da nuvem e ali presente. Quando os irmãos Eripata se tornaram Nukenins, ele foi responsável por recuperar a Kohaku no Johei, que é o pote purificador de cinza, né, que é o tesouro do Sábio desses Caminhos guardado pela aldeia da nuvem. Foi ele, no seu mandato, que recuperou. Quando os irmãos Ouro-Prata acabaram se tornando Nukenins e fugindo, levando todos, menos esse. Ele provavelmente entrou em confronto com os irmãos Ouro-Prata naquele momento. Ele foi um grande usuário de Kijutsu, provavelmente o primeiro, ou o único Haikage classificado, na minha opinião, que utilizou espadas junto com sua velocidade avassaladora, onde poderia correr em velocidade incrivelmente alta, cortando com a espada do Deus do Trovão. É uma teoria minha, essa não é que ele tinha essa espada que passou para o Tobirama, mas que pertencia a ele. E um dos mais velozes Haikages, velho, dá pra perceber só pela altura e pela forma que ele tem um físico incrivelmente excepcional para a velocidade, assim como o primeiro Haikage. E é claro, não é? Ele teve seu fim nas mãos do irmão Ouro e Prata, pelo menos seu fim foi identificado, né? Que os irmãos Ouro e Prata acabaram matando ele, e assim passou para o seu guarda-costas, que anteriormente era B, o terceiro Haikage, o Haikage mais forte.
no universo de Naruto. うまくいったとしても、それがどこまで続くかも、守られるかも。 E é essa a história do segundo Hokage. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já dê seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu por você acompanhar esse vídeo e esse canal. Valeu e tchau.